Bom, hoje Iberian Rails, né? Um jogo quase polêmico, um pouco conhecido aqui no Brasil. Pouca gente tem esse jogo, disponibiliza esse jogo, né? E é um jogo que eu comprei e fica naquela esfera assim de um jogo com personalidade, né? Só que ele fica em cima do muro, é até antagônico, né? Em cima do muro, com personalidade, como é que é? É em cima do muro porque ele não é um 18xx, que é um jogo de trem mais robusto, mais pesado, mas ele também não é um desses jogos simplesinhos, jogos euros, né? Crisinha, meu Deus, eu vou ter um infarto, você por aqui, minha linda. Um beijo pra você. E personalidade, o jogo, porque afinal de contas é aquele jogo que você ou gosta ou não gosta. Então é um jogo que incomoda algumas pessoas que jogam jogos de 18xx porque ele não é um 18xx. E ele incomoda também as pessoas que jogam euros porque acham ele um pouco mais pesado, mais robusto, né? É um jogo econômico, eu aprecio muito porque, além de trabalhar com jogo de trem, que é a minha meta aí, todo primeiro programa do mês eu quero fazer um jogo de trem. Não sei se eu vou conseguir tantos jogos assim, né? Já consegui uns 3, mas agora vamos pra frente, né? Mas, além de ser um jogo de trem, ele é um jogo econômico. Jogos econômicos eu particularmente acho muito interessante, porque ele tem um viés de você conseguir ensinar outras coisas, você aprender outras coisas e ter uma outra dinâmica, né? Nesse jogo especificamente, nós trabalhamos com ações. E você trabalha com a administração de uma companhia visando o lucro. Ou seja, é bem o mercado econômico, é bem um jogo econômico que você vai conseguir aprender alguns conceitos e aplicar alguns conceitos. E quanto mais você joga, melhor você joga, né? Ele é um jogo, vamos dizer, quase assimétrico. Eu digo quase assimétrico porque a posição das companhias no tabuleiro é bem diferente. Então aqui, eu estou justamente com esse pedacinho aqui, a amostra, que é um pedaço aqui da Espanha, né, que tem Barcelona, que é uma cidade turística, famosa, e que é uma cidade que todo mundo cresce o olho, tem muito poder econômico. E aqui, no caso, ela é justamente perto de outras cidades turísticas, o que é muito interessante nesse jogo, porque além de você ser um administrador, um investidor, que você vai mexer com o mercado de ações, você tem a possibilidade de criar hotéis. São fichinhas aí que você pode colocar no tabuleiro, né? Deixa eu mostrar direitinho como é que é um hotel. Aqui é branco também, não fica tão bom assim, né? Mas aqui dá pra ver. Olha aí, ó. Essa é a fichinha de um hotel. Então o seu hotel seria desse jeito. Laura Toledo, Flávia, que beleza, boa noite. Público feminino hoje, que beleza. Então, esses hotéis aqui, cada jogador tem suas fichinhas de hotel, né? Você coloca no tabuleiro se e somente se você pegar um personagem específico, que é o personagem hotelier, né? O hoteleiro. Então, esse hoteleiro, ele diz que você pode colocar 2 fichinhas de hotéis, né? Então, você pegou o personagem hoteleiro, você coloca 2 fichinhas de hotéis aqui no tabuleiro, em lugares vazios. Não pode ter uma ferrovia já construída, e você coloca o tabuleirinho, o hotel. Isso significa que quando alguém construir um trilho que passe pelo hotel, né? Então passou aqui pelo hotel, automaticamente o dono da fichinha, o dono do hotel, recebe o dinheirinho. E recebe dinheiro de acordo com as cidades turísticas que estão conectadas por essa linha. Então tem essa temática, esse flavor, vamos dizer assim, né? Lu Mendonça, boa noite, dona Lu, Luaninha. Então, é um jogo que tem essas características diferentes, por isso que ele fica tão laica, as pessoas não gostam muito, as pessoas, enfim. Essa coisa temática dos personagens, essa coisa de você construir hotéis, os hotéis terem serem turísticos e você passar por cidades turísticas, isso é bem diferente da robustez, da seriedade dos jogos 18xx. 18xx, já falei aqui em outras lives, é uma escola, é uma linha, é um nicho dentro do mundo de jogos de tabuleiro. 18xx significa 18, ou seja, século XIX, XX é o ano onde foi implementada a ferrovia naquele país, ou naquela cidade, ou naquele local. Então você tem, por exemplo, 1830 é nos Estados Unidos, o 1852, se não me engano, é no México, 1841 é na Itália, né? 1844 é na Áustria, 1854 é na Suíça. Então, vários numerozinhos desses são os países onde foi implementado. E por que faz tanto sucesso? Por que é tão importante, é tão econômico, é tão pesado? Porque aqui no Brasil a gente não tem a cultura de trem, né? Porque foi feito para dar errado, né? Mas
Na Europa, de maneira geral, nos Estados Unidos, na Rússia, em todos os países desenvolvidos, é extremamente inteligente você desenvolver ferrovia. E essa ferrovia não se desenvolveu do nada, obviamente precisou de dinheiro, de grana. Então o cara, olha, eu preciso transportar os meus bens de um lugar para outro. Como é que eu faço? Vou mandar a cavalo? Vou mandar de ônibus? Não, vou construir a ferrovia. Eu vou construir. Eu vou lá, eu construo a ferrovia. Só que para eu construir, eu preciso que o Estado libere um pedaço de terra. O Estado vai lá, libera um pedaço de terra para mim. E agora eu tenho a licença para construir. Eu vou lá e construo a ferrovia. Daqui a pouco, eu estou ganhando muita grana. Então, estou transportando pessoas, estou transportando produtos, e automaticamente o Estado, opa, peraí, deixa eu participar disso aí, me dá um pedaço disso aí, eu quero administrar isso aí. O cara vai lá e vende isso para o Estado, ou faz uma parceria com o Estado para que o Estado também participe, porque é do interesse do Estado. Então, no começo, o Estado não tinha dinheiro, deixou o cara construir, agora o Estado vai meiar. Então, na temática do 18xx, isso acontece muito. E aqui no jogo não é diferente. Todas as companhias, são 6 companhias diferentes, elas têm aí início com dinheiro zero. Elas têm unicamente essa fichinha aqui, né, que são os marcadores de cada uma das companhias, amarelo, marrom, verde, vermelho, azul e cinza, e todas elas começam com uma casa, né, que é justamente o lugar inicial daquela companhia. Então a amarela, por exemplo, começa em Barcelona, essa cinza aqui começa em Valência e assim por diante. Então todas começam em um determinado lugar, com uma casa, e isso significa, cada vez que você constrói um pedaço da ferrovia que passa por uma cidade, você aumenta o valor dela. A companhia fica mais valorada, né? Porque está passando por cidade, automaticamente as pessoas vão pagar para andar de trem. Então, a ação da companhia fica mais valorizada. Então, por exemplo, aqui no começo, uma ação da companhia amarela vale 4 pesetas, que é o dinheiro. Mas se por acaso eu conseguir construir ferrovias, né, que passem por 6 cidades, vai passar a valer 30 cada ação. Então é um jogo que vai crescendo, né? E o jogo, diferentemente de todos os 18xx, ele tem um final. 18xx é uma mecânica complicada porque a maioria deles ele só acaba quando o dinheiro do banco acaba. Isso demora muito tempo em alguns jogos. Tem jogos de 8 horas, de 10 horas, tem jogos que são marcados para 10 dias, né? Estou exagerando, mas tem essas temáticas diferenciadas aí, esquisitíssimos, né? Mas nesse jogo, o jogo acaba quando uma companhia consegue passar por 12 cidades, o que não é tão simples assim. Tem várias cidades aqui no mapa, mas é difícil você construir isso tudo. Ou ainda, 4 companhias tenham esgotado os seus shares, ou seja, o seu número de ações. Isso é diferente em cada companhia. Então, por exemplo, aqui a Flamengo Motion é o nome dessa companhia, bonitinha aqui, né? Azulzinha aqui, ó. Isso, Flamengo Motion, né? Esse númerozinho aqui, ó, 5. Tem 5 shares da companhia, certo? E aí, cada vez que você tem um share, ele tem um valor, né? O número de ações que você tem. Isso é bem diferente. Deus me livre o jogo de 8 horas. Não, isso é fichinha. Tem jogo que é bem mais, tem jogo mais pesado aí. Então, essa Flamengo Multi tem 5. Mas já, por exemplo, essa Gaudi Ruel, né? Gaudi Ruel, bonito o nome também, amarelinha aqui, só tem 3. Porque justamente essa que sai de Barcelona, ela está perto das cidades históricas aqui, turísticas, né? E ela consegue construir rápido. E aí acaba as ações. Essa outra da Cervantes tem mais. Aqui tem 6 shares. Então, o número de shares é importante na hora que você vai investir, né? Loureiro Jaqueline Loureiro, boa noite, tudo bem? Estamos falando aqui de Battle Rails, né? Um jogo de tabuleiro, enfim. Então, essa pegada de você conseguir fazer a leitura para ver que aquela companhia vai fazer isso ou vai fazer aquilo, vai ter que construir para poder ganhar dinheiro, então ela não vai construir, ela vai vender, isso é muito diferente. Cada jogador começa com uma quantidade de dinheiro, que varia de acordo com o número de jogadores, né? Se tiver menos jogadores, você tem mais dinheiro. Se tiver mais jogadores, isso diminui a quantidade de dinheiro. E no início, apenas no início, na primeira rodada, o que acontece é um leilão. E esse leilão é de cada uma das companhias, começando pela amarela, depois a marrom, a azul, a verde, a vermelha e a cinza. E aí começa. Quer pagar quanto? Vou pagar 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30. O quanto que a pessoa quiser pagar. Todo o dinheiro que a pessoa pagar pela ação vem direto para a companhia. Esse é o dinheiro que a companhia tem para administrar. Depois de todas as companhias leiloarem
um share, ou seja, cada companhia vai ter um CEO, um dono, um administrador. Né? E aí o jogo não é a vez do jogador, é a vez da companhia. As companhias sempre nessa ordem. Primeiro a amarela, depois a marrom, depois a azul, a verde, a vermelha e a cinza. E aí você acabou o turno, mas não tem um turno específico, porque vai ficar rodando até que uma das condições acabe, do final do jogo aconteça. Né? E aí o que acontece? Na vez do jogador, ele só pode, a vez da companhia, perdão, só pode acontecer três coisas. O dono da companhia ou constrói trilhos para a companhia, com o dinheiro da companhia, né? O cara está administrando a companhia. O dinheiro não é dele, é da companhia. Se a companhia não tiver dinheiro, ele não pode colocar dinheiro dele. O dinheiro dele é o dinheiro dele. O dinheiro da companhia fica na mesa, inclusive, para todo mundo ver. Todo mundo está sabendo que essa companhia está quebrada ou que vai ter muito dinheiro, certo? E aí o cara pode construir ferrovias, ou ele pode fazer um leilão fechado ou um leilão aberto. São os dois tipos de leilão diferentes que tem nesse jogo. O leilão aberto é o leilão que todo mundo conhece, né? O que é um leilão? Você anuncia um produto e as pessoas começam. Eu pago 10, eu pago 15, 20, 25, 30, 50, 100, o dinheiro que for. Né? Nesse caso, quem pagar mais leva a ação da companhia. Então, o jogador pode construir, como eu falei, construir trilhos, ele pode fazer um leilão aberto, e aí ele pega uma das ações da companhia e bota em leilão aberto, e aí todo mundo vai leiloar, vai dar um lance, né, quem quiser, e quando todo mundo passar menos uma pessoa, né, a pessoa vai lá, paga o dinheiro vai para a companhia, né, e está tudo certo. Sempre o administrador da companhia é quem tem mais shares, mais ações. Se por acaso já empatado, o administrador antigo fica sendo ele o cara antigo. Só que acontece uma coisa bem interessante, que é, toda vez que tem um leilão, independente se for fechado ou aberto, a companhia paga dividendos. E paga dividendos pelo quê? Por esse valor que está aqui. Então, a companhia amarela, por exemplo, cada share, ela tem 6 cidades, né, no meu exemplo anterior, então ela paga 30. Então, quem tem ação da companhia, ganha 30. E a companhia recebe o número de shares que ela tiver. Se ela tem 2, ela recebe 60. Né? No caso da amarela isso não é possível, né? Mas de qualquer maneira seria uma possibilidade aí no jogo. Então é a única maneira, tirando algumas cartas que eu vou mostrar aqui, da companhia ganhar dinheiro. Você não pode injetar dinheiro seu, colocar, eu vou colocar, ajudar a companhia aqui que eu sou o CEO. Não, você é apenas o administrador, você não pode fazer isso. Né? Então, quando a companhia leiloa, distribui dividendos. E aí, numa companhia que tem 6 ações, é muito vantajoso você investir nisso, porque essa companhia tem mais chance de pagar dividendos. Né? Uma companhia que tem poucas ações vai distribuir pouco e acabou. Né? Então é interessante você fazer essa leitura no jogo, e você só pega isso na metade do jogo. Então quando o jogo está quase para acabar, vamos dizer assim, ou quase que chegando no ápice, eu saquei. Está acabando, amigo. Acho que você investiu errado, né? Acontece. O outro tipo de leilão é o leilão fechado. O leilão fechado é um clássico em todos os jogos de leilão, em vários jogos de leilão, na verdade. O dono da companhia só pode leiloar o CEO, o dono da companhia. Ele é que vai fazer isso. O leilão fechado, ele fala lá, olha, vou leiloar uma ação da minha companhia. E aí as pessoas pegam o dinheirinho, botam na mão e botam na mesa. E todo mundo abre a mão ao mesmo tempo. Quem pagar mais, quem colocar o maior valor, leva a ação. Só que esse dinheiro, ao invés de ir para a companhia, ele vai direto para o dono da companhia, o CEO, o cara que leiloou. Entendeu? Isso é bem diferente. É uma maneira de você ganhar dinheiro através de vendendo ações da companhia que você administrou. Né? Agora eu vou ganhar dinheiro nela. Se por acaso o próprio CEO participa, se ele tiver dado o maior lance, esse dinheiro vai para o banco. Né? Esse dinheiro não fica para ele nem vai para a companhia. Então é um leilão fechado, é um leilão severo que assim, só o jogador mesmo que se dá bem. E é aquele momento onde, assim, o que ganha o jogo? Quem tem mais dinheiro. E quem é que vai ter mais dinheiro? Quem conseguir, no final, vender as suas ações pelo maior valor, né? Ações que você tenha, e o dinheiro que você conseguir nesse tipo de negociação. Então você está vendendo uma ação de uma companhia que ela já está bem desenvolvida. Você sabe que a pessoa que vai comprar essa ação vai te dar um dinheiro bom, se você leiloar bem. Mas, às vezes, eu quero dar um lance também para que eu fique com essa ação, porque quanto mais ações eu tiver, mais vai ganhar. Né? Então, posso dar um lance cegos. E o que define qual dessas 3 ações possíveis você vai executar? Essas cartinhas aqui. Né? E aí é onde entra, onde o pessoal separa. Nos jogos mais robustos, mais sérios, isso não existe.
Não tem uma cartinha de ações, de personagem que você vá, que delimite o que você vai fazer. Não, você tem as coisas certas a fazer e todo mundo vai fazer isso sempre, né? Nesse jogo não. Quem define são essas cartinhas aqui. Então, por exemplo, aqui, vou mostrar aqui, ó, Pretoberância, maravilha, boa noite. Aqui, ó, o hotelier. Tem aqui, isso aqui significa construção, e aqui diz o quanto que ele paga para construir. Aqui você tem o símbolo de leilão fechado e aqui o símbolo de leilão aberto. Então, esse personagem, se o jogador pegou ele pode executar qualquer uma dessas ações, leilão aberto, leilão fechado ou construção. E isso é um bônus, ele ganha aqueles 2 hotéisinhos para colocar, né? E aí coloca onde ele quiser, obviamente numa estrada vazia. Esse custo que está aqui é o custo que a companhia vai poder pagar para construir. Então, tem os números aqui, não sei se dá para ver legal aqui, aí ó, 10, 20, 40, 60, 90. Isso aí é para 1 trilho, 2 trilhos, 3 trilhos, 4 trilhos, 5 trilhos. Se a companhia tiver dinheiro, ela desembolsa 90 pesetas, e constrói 5 trilhos. É uma possibilidade, né? E aí o CEO da companhia é que vai fazer a administração desse negócio. Ele tem ações da companhia e ele quer que a companhia cresça. Então ele vai tentar construir os trilhos passando em cidades, porque aí aumenta o valor, né? Como eu falei. Acontece que, por exemplo, todas as companhias aqui estão disputando espaço. A companhia verde, ela está bem aqui, ó. Ela já entrou nessa cidade para cá. Aqui dá para ver, eu acho, sim. E aí, por exemplo, eu quero passar por uma estrada que já tenha verde. Não tem problema, pode pagar. Se você quiser construir em um lugar que já tem outra companhia, você constrói, só que você tem que pagar um dinheirinho, 10 pesetas para a companhia, no caso, que já tem estrada ali. Mas tem esse personagem aqui, o Ghost, né, o Fantasminha. O Fantasma ele não paga isso, né? É esse aqui que é o bônus dele aqui em cima, ó. E aqui, mostra aqui, ó. Aqui está dizendo isso. Ele não paga. Se você comprou o personagem Ghost, você não paga tributo. Você pode construir em cima ali e você não vai pagar para ninguém, entendeu? Essa é a vantagem desse cara. E os personagens, eles são colocados todos em uma linha, né? Então, para um jogo de 3 jogadores, são 7 personagens, escolhidos de uma maneira bem randômica, vamos dizer assim. Esses 3 aqui são obrigatórios, né? O mafioso, o hoteleiro, né, e o inspetor. Esses 3 são obrigatórios, eles vão participar do jogo. Os outros personagens têm grupos aí, de acordo com o manual, que você vai escolhendo. E por que esses 3 são famosos? O ateliê é para você valorizar o hotel e ter mais possibilidade de lucro no jogo. Isso é interessante. O mafioso, ele faz um papel importantíssimo, que assim, a habilidade do mafioso se ele tiver ações de alguma companhia, mesmo que ele não seja o CEO, ele pode pagar aí uma grana, né? Ele dá uma grana para o CEO e quem comanda a ação da companhia é ele. É ele que vai construir, é ele que vai decidir leiloar, por exemplo, é ele que vai fazer as ações. Então é um personagem importantíssimo que todo mundo está de olho nele, está querendo disputar. Quer dizer, ele só vai fazer sentido se eu tenho uma companhia e eu já leiloei ações dessa companhia e outras pessoas compraram. Agora a pessoa pode simplesmente usar o mafioso e ela exercer o meu poder de CEO da companhia, né? Então isso é bem complicado. E o inspetor, que ele faz uma brincadeira aqui com o leilão cego, né? Então no leilão cego, se você der um lance de 0, né? Ou seja, se você não comprar a ação, na hora do leilão cego, leilão fechado, digo, quem pagou o lance, metade vai para a companhia, né? Metade vai para a companhia. Então isso é bem diferente, porque automaticamente ia para um cara só, agora vai para a companhia, é diferente. Essa grana que o mafioso oferece para o CEO, na frente de tudo, na frente tudo valorado já, tudo combinadinho. Se a empresa for uma companhia pequena, ele paga 10. Se a empresa tiver aí conectada já a 4 cidades, ele paga 30. Se tiver mais de 9, ele paga 50 granas, né, 50 dinheiros dele. Ele paga para o CEO, né? Então é uma grana que ele está perdendo para tentar ganhar, né? Porque automaticamente ele pode leiloar. E aí leiloando ele pode comprar, né? Então, mas ele está gastando um dinheiro, né? Então você tem que administrar muito bem o seu dinheiro para poder participar dos leilões e comprar ações das outras companhias, porque elas é que vão te dar um diferencial no momento. No final do jogo, quanto mais ações você tiver, melhor, né? Você
conseguiu desenvolver pouco as companhias. Lembrando, no começo do jogo você tem pouco dinheiro, e o dinheiro que você tem é suficiente para você investir em uma determinada companhia, né, que é a sua que você tem, e fazer com que ela dê aquela corrida, dê aquele printzão ali para poder te pagar dividendos depois, senão não tem jeito, né? Os jogadores sabem, então, qual personagem o coleguinha tem. Não, todo mundo sabe. É tudo aberto. Nesse jogo não tem nada escondido. A única coisa escondida que tem é o seu dinheiro, tá? O seu dinheiro, o quanto você tem, você fica na mão, guardado, escondido, sem problema. Tem um biombozinho simpático, né, que você coloca na frente aí para você guardar o dinheiro. Então, todo mundo sabe quantas ações você tem de cada companhia, né? Então, quando eu vou pegar uma companhia que eu vou pagar dividendo, que eu vou fazer um leilão, eu sei que fulano e beltrano vão ficar com mais ações, por exemplo, e podem se tornar CEO. Isso é diferente, né? Ludobar, boa noite. Estamos falando aqui de Iberian Rails, né? Esse personagem aqui, por exemplo, interessantíssimo. Olha, ele constrói até 7 trilhos, né? É o que constrói mais. Ele não tem nenhuma outra habilidade, né? Então, os personagens são bem interessantes e os personagens ficam dispostos numa determinada ordem. No começo da rodada, você vai lá e escolhe um personagem. E aí você devolve a cartinha do seu personagem anterior, que fica, você não pode repetir o personagem, né? Senão todo mundo ficaria com o mafioso, sentaria em cima e esperaria uma hora melhor para utilizar. Você tem que trocar de personagem. Nessa troca de personagem aqui, a dança das cadeiras é que fica interessante. Então todo mundo sabe quem é o personagem de todo mundo. Todo mundo sabe que, putz, o cara pegou o mafioso. Ele vai usar na minha companhia e eu que vou, ele vai leiloar no meu lugar, né? Então não vai ficar legal. E quando eu falo isso, gente, é porque cada companhia vai estar funcionando de um jeito. E a minha linha de direção, eu sou um CEO que eu dirijo a minha empresa certinho, bonitinho assim. Se por acaso alguém pega a minha função de CEO, a pessoa pode fazer outra coisa. Pode gastar o dinheiro todo da companhia. E isso aqui é o luxo do jogo. Na vez da companhia, ela é obrigada a fazer uma das ações. Ou ela constrói, ou ela leiloa aberto, ou ela leiloa fechado. O senhor tem que fazer isso, certo? Se não tiver dinheiro para construir, ele vai ter que leiloar, tá? A única possibilidade da companhia passar, vamos dizer, é se por acaso ela distribuiu já todos os shares, né? Ou seja, não tem shares para fazer leilão e também não tem dinheiro. Então chegou a vez dela, passou. Essa companhia não vai fazer mais nada. Essa companhia já chegou no ponto máximo dela de desenvolvimento, não tem como ela ganhar dinheiro. Isso é muito real, né? Se a companhia distribuiu ações, pegou todo o dinheiro do pessoal e não tem mais dinheiro, ela vai ficar ali no mercado esperando acabar, né? Porque ela não tem dinheiro para crescer, ela também não tem como vender mais ações, como distribuir mais ações, as ações são limitadas, né? Isso é bem clássico. Nos 18xx, não. Existe uma paridade e as ações, todas as companhias têm o mesmo número de ações, né? Então isso é bem diferente. E é tudo mais organizado, vamos dizer. É um jogo mais sério. Esse jogo, esses personagens, eles fazem essa coisa do famoso take that, que é você pegar do outro, né? Você dar um golpe no outro, você sacanear o outro, mas não diretamente. Você está fazendo isso na companhia para poder lograr ter algum lucro, né? Porque você entra na companhia e quer um leilão, você quer um leilão para poder ganhar dinheiro, ou você quer um leilão para poder comprar a companhia, né? Comprar uma ação. O cara não vai vender. O dono de uma companhia, dificilmente ele quer vender a ação dessa companhia. Por quê? Se ele vender, ele pode perder o controle. E a companhia está indo bem porque ele gerencia bem, então a companhia vai, eu vou dar dinheiro para os outros. Então, muitas vezes eu não quero. Eu quero só construir de pouquinho em pouquinho, ter um dinheiro, pegar o hoteleiro para fazer o dinheiro de hotel para mim, porque aí o dinheiro do hotel é meu, não é da companhia, né? Tanto que é uma cor diferente, né? As cores desse jogo são bem legais, porque as cores das companhias são umas e as dos jogadores são outras. Isso é tão difícil às vezes, né? A paleta de cores aqui tem 11 cores diferentes para poder fazer essa brincadeira, né? Então, é um jogo interessante, é um jogo gostoso de você jogar, desde que você goste de jogos econômicos. Demora um pouquinho para você pegar no começo, mas depois você percebe o potencial das outras companhias, você percebe o quanto que o dinheiro é importante, você ter dinheiro e quanto que é importante você dar um leilão alto para que a companhia tenha dinheiro. Não adianta você ser muquirana e dar um lance pequenininho e a companhia ter pouco dinheiro, porque se ela não tiver dinheiro, não vai rodar, ela não faz dinheiro, né? Você tem que investir dinheiro para a companhia fazer dinheiro, né? Isso é bem diferente nesse jogo, né? E ele fica em cima do muro, conforme eu falei. Em cima do muro por quê? Primeiro porque as pessoas ou gostam,
acham interessante por conta das mecânicas variadas, por causa do tempo de jogo, 1h30 no máximo, 2. Enfim, gosta dessa mecânica, gosta dessa surpresinha dos personagens, é legal. Ou as pessoas não gostam, porque acham que para 18xx é um jogo, vamos dizer assim, kids, for kids, né? Um jogo para iniciante. Eu tento navegar nesses jogos de trem nessa linha, na linha tênue que divide os 18xx dos jogos de trem um pouco mais robustos. Então eu falei já do Steam, vou falar do Age of Steam, falei do Mini Rails. Então são jogos que mexem com ações, são jogos econômicos que mexem com dinheiro, jogos que falam de trem, mas não entram na densidade, no peso dos 18xx, porque são jogos bem mais pesados e que aí, 18xx quem jogou um, joga qualquer um, eles são mais ou menos com a mesma mecânica, só que são muito robustos. O track, né, a linha de dinheiro, a curva de dinheiro deles é bem diferente, varia demais, e existe a possibilidade de uma pessoa roubar a companhia da outra, né? Aqui também, mas lá é mais fácil isso. E, por exemplo, existe a possibilidade de você vender suas ações. Aqui não. Aqui você não tem a possibilidade de vender suas ações. Uma vez que você comprou a ação daquela companhia, você vai morrer com aquela ação. Se a companhia não se desenvolver, o problema é seu. Você que comprou a ação e a companhia não se desenvolveu. No 18xx, não. O CEO pode chegar lá, fazer uma merda danada, estragar, fazer o que for com dinheiro, e depois ele simplesmente vender as ações dele. Ou seja, a companhia está lascada, está na falência, mas ele vendeu as ações, ele não é mais presidente, ele passa a presidente para outro. Isso acontece muito nos 18xx e é pesado, e as pessoas não lidam bem com isso não. No 18xx geralmente acontece de as pessoas quebrarem, né? A pessoa faliu, não tem como sair desse rombo, porque eu peguei uma companhia que ela não tem mais o que fazer, né? Não tem dinheiro em caixa, então vou ter que... E no 18xx é punitivo. Você, que é dono da companhia, você que tem que socorrer a companhia, você vai tirar do seu dinheiro, aí pega. Aqui não, aqui é um jogo light, tranquilo, você vê que o jogo termina e continuamos amigos, né? Não tem uma discrepância tão grande de dinheiro, né, no final, vamos dizer assim, pelo menos as vezes que eu joguei, né? Esse jogo, eu sempre falo de preço, né? Esse jogo não é um jogo que acha fácil no Brasil, eu nunca vi particularmente. Consegui com meu amigo Daniel Espíndola. É um jogo usado, né, tranquilo, ele jogou pouco e ele se desfez do jogo justamente porque esse jogo fica em cima do muro. Ele não tem a robustez dos jogos econômicos mais pesados, e ele também não é leve para você apresentar numa roda de iniciantes. Não é um jogo para iniciantes. Os iniciantes vão olhar e... mas quando ele for entender, o jogo já está no segundo terço do jogo, né? Então é mais difícil. E quando eu falo entender, não é que as regras sejam difíceis, é entender o feeling, entender o que ele precisa fazer para funcionar, para jogar bem. As regras são extremamente simples. 18xx é um conjunto de regras muito fácil, muito simples de você entender. Você pode fazer muito pouca coisa. Aqui, você pode fazer ou construir, ou fazer um leilão fechado, ou um leilão aberto só. Só que a leitura de saber que, ali se eu construir ali, vai dar bom, vai dar ruim, a ordem, essa aqui é a segunda, outra é a terceira, isso faz toda a diferença. E essa leitura você só consegue sacar no jogo mais pra frente, né? Então, para iniciantes, o bicho pega. A menos que a pessoa realmente tenha vamos dizer assim, tenha uma leveza, né? Consiga trabalhar com uma simplicidade de você... esse jogo não tá bom para mim não, tô me lascando, mas ela continua no jogo ali tentando, né, sobreviver. E consegue, dá para você se superar e pegar os personagens certos. Ele não tem um mecanismo de recuperação de jogo, né? Afinal de contas é um jogo econômico. Jogos econômicos, eles têm a pecha de serem punitivos, né? O jogo punitivo é aquele que assim, você errou, amigo, você vai pagar. Porque na vida é assim, né? Se você faz um investimento e não dá certo, você paga, você perde dinheiro, você perde o jogo, não é isso? Então, os jogos econômicos geralmente têm essa premissa. Então aqui, se você investir numa companhia e não der certo, você investiu dinheiro numa companhia que não deu certo. Agora você vai ter que se virar para fazer a companhia dar certo. Ou seja, como é que você faz isso? Arrumando um mecanismo de, por exemplo, fazer um leilão. Você que é o CEO, você pode fazer um leilão. Você faz um leilão e consegue colocar mais dinheiro na companhia, né? Você faz um leilão e paga caro para comprar a ação. A companhia que já era sua, continua sendo sua. Você pagou caro no leilão. As pessoas não querem a sua companhia, porque a sua companhia está lá lascada. Então, você paga caro, você bota um caminhão de dinheiro na sua companhia
E aí, automaticamente, na próxima rodada, você vai lá e você consegue construir e fazer com que a sua companhia aumente o valor dela. É uma das maneiras de você conseguir jogar, né? E tentar aí se recuperar. Então, é possível fazer uma recuperação, ter uma recuperação desse modo, mas demora um pouco e às vezes não dá tempo de você se recuperar para entrar no jogo, né? O custo desse jogo, normalmente ele fecha aí 35, 40 dólares, né? Isso é a última vez que eu vi. Como ele não tem no Brasil, então você vai encontrar aí nos leilões da vida ou em lugares que se vende, né? A Lotopédia tem esses leilões, às vezes você encontra R$ 450, né? Porque não é comum ter o jogo. Eu consegui uma pechincha, meu amigo Daniel conseguiu me vender bem mais barato, então eu consegui aí na faixa dos 300, R$ 250. Teve uma outra troca, eu sou cliente do Daniel há muito tempo, já comprei vários jogos dele, então ele me dá um descontinho, né? Desconto de cliente preferencial. Mas não é um jogo barato e, como eu falei, ele não é um jogo para iniciantes, ele é um jogo para quem está nesse cenário que eu disse. Eu quero um jogo mais pesado, mas eu não quero um jogo pesadão, eu quero um jogo de trem. Então, é nesse corredor fino, é nesse muro que eu estou navegando. É porque eu, particularmente, eu não joguei os 18xx pesados, porque eu não tenho a paciência que lá Toledo falou. Sentar numa mesa para passar 6 horas jogando, eu não quero. Não quero. Em 6 horas eu jogo 3 jogos diferentes. É a minha preferência. Eu gosto de jogar jogos de 2 horas no máximo. 1h30. Se eu tiver que explicar o jogo, 2h30, vai. Deu? Ok. Fora isso, só jogos que eu goste muito, né? Então, o Dominant Peace é um jogo que você sabe que você vai jogar 3 horas de jogo. Você não tem como acabar um Dominant Peace em menos de 3 horas. Então, eu sei que o jogo é demorado e eu estou disposto a jogar esse jogo. Beleza. Fora isso, não tem. Para mim, eu não consigo. Não gosto. Por exemplo, existe um jogo dessa linha 18xx chamado 18OE, que é o Orient Express. Esse jogo tem na recomendação dizendo, a maioria dos jogos tem dizendo aqui o tempo, né, que ele joga, né? Então aqui, por exemplo, cadê? Essa caixa não tem, mas ele diz mais ou menos, né, 90 minutos, 120 minutos. No 18OE, tem lá dizendo 360 horas. Tá vendo que eu não vou jogar isso nunca? Nunca. Por quê? Porque o mapa é do tamanho de uma sala, é gigantesco o mapa. Tem vários estágios de companhia. O meu amigo Arnaldo jogou, ia jogar uma vez, né, para ver, só para estrear, 2 dias. Nos 2 primeiros dias foi só o setup inicial. Tente novamente. Entendi. Algo deu errado. Tá bom, tudo bem, desculpa aí. Desculpa aí, gente, olha esse barulho aí. Enfim, de todo modo, por que tá falando aqui, gente? Para. De todo modo, esse é o cenário. Espero que tenham gostado. Tem alguma dúvida, alguma reclamação? Aqui os outros jogadores sabem, então o personagem todo mundo sabe, já respondi. Aline Coelho, boa noite, não falei com você, boa noite. Basicamente é isso, né? Gente, minha meta é essa, né? Meia horinha apenas pra gente. Hoje eu falei pra caramba, eu tô até com sede, né? Falei muito porque esse jogo tem muitas coisinhas diferentes aí. E não falei, inclusive, da coisa que eu mais gostei, que é a arte, né? Então aqui, por exemplo, ó, você vê aí que é Cervantes, né? Sancho Panza e Don Quixote. E esse jogo, essa empresa, o nome dela é Ride with Cervantes, né? E justamente em Valladolid, que é onde viveu Cervantes. Essa aqui é Gaudí Ruel, que é justamente Gaudí, é o cara que construiu a catedral famosa, Sagrada Família, em Barcelona, começa em Barcelona. Já falei dessa flamenco, né? Flamenco, que é um dos ícones da dança espanhola, né? Um símbolo. Ele está bem aqui, no meio do tabuleiro, em Córdoba. Eu não sabia disso, mas esse aqui está em Valência. Então aqui, Naranja Steel é uma companhia que tem sede em Valência. E naranja, porque as laranjas valencianas são muito famosas. É uma variedade de laranja muito famosa nessa região. E aqui, não podia deixar de ser, né? Viajero surrealista, né? Salvador Dalí. Vê que a arte da ação bem legal também, né? É uma coisa meio surrealista aí, né? Dungeon Lord, né? Isso, Dungeon Soft Cards. Muito boa noite. Estamos já encerrando aqui a nossa live. Gente, meu muito obrigado. Qualquer dúvida,
tá lá o vídeo no canal, tem o vídeo também no YouTube, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Essa live vai ficar salva, então quem chegou agora no finalzinho pode dar uma olhada lá, né? E é isso. É um jogo muito agradável, simpático e que fica aí numa linha bem que eu gosto, mas que eu sei que não é muita gente que gosta. Então, é por isso que eu resolvi fazer, né, a linha desses jogos. São jogos que não estão nem muito pesados, mas também não são jogos levinhos. São jogos que são satisfatórios para uma noite agradável aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estamos lá, né? Vamos encerrando aqui hoje. Meu muito obrigado a todos que apareceram por aí. A Laura, Dungeon Loft, o Ludobar, né? Aqui a Aline Coelho, Protuberância, Jaqueline Loureiro, Luana, Flávia, Cris e quem mais que tiver visto aqui, né? Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.